Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que assiste o canal Jumozão. Nesse vídeo nós vamos falar sobre caixas acústicas e uma coisa especificamente que nos interessa são as ondas estacionárias. Elas são um problema e em alguns momentos elas são uma solução de problema. As ondas estacionárias elas acontecem em ambientes onde a reflexão obriga que as ondas que estão ali vibrando num ambiente confinado, elas se somem ou se cancelem. Elas podem amortecer o movimento do alto-falante, podem cancelar certas frequências ou podem provocar a somatória de uma frequência com outra, fazendo com que o som perca a sua linearidade. E isso já se sabia há algum tempo, mas existe uma coisa chamada rotina que a pessoa faz sempre, e ela, por essa rotina, ela mantém o mesmo projeto. Vamos ver aqui, ó. Vamos falar aqui de uma pessoa que eu tenho grande admiração pelo conhecimento que tem. Conhece aqui? Talvez você não conheça, né? Conheça sim. Esse aqui é o Mel 7. Conhecimento formidável de acústica e muito conhecimento de eletrônica. Vamos aqui, olha. Ele faz dois projetos aqui. Você vê aqui a direita e a esquerda. À direita você vê uma caixa trapezoidal e à esquerda você vê uma caixa com fundo quadrado, sem mudanças aqui no teto dela em relação ao fundo e à frente, ó. Esse recurso aqui, ele é novo assim, porque sempre as caixas foram assim, desse jeito aqui, ó, quadrada, à esquerda aqui, ó. LAP, a profundidade aqui dela. Sempre foram assim. Elas nunca, não se pensava nisso aqui. Por quê? Vamos lá novamente. Vamos trabalhar aqui com essa caixa totalmente quadrada, com os ângulos retos. Vamos trabalhar assim com as potências, sempre eu vou tocar nesse assunto, com as potências que se tinham até aquele momento. Até aquele momento nós tínhamos amplificadores com limitações, alto-falantes com limitações, e aí isso tudo dava condições que esse tipo de caixa aqui ele fosse a coqueluche do momento, aquilo que era importante, as caixas quadradas, bass reflex ou suspensão acústica vedada, totalmente vedada. Mas à medida que a tecnologia foi aumentando e as potências tornaram-se cada vez mais robustas, os alto-falantes mais capazes, mais potentes, aí começou-se a ver a influência que as ondas estacionárias elas causavam dentro do gabinete, dentro do ambiente fechado ali. Quando você vai fazer uma caixa acústica e você vai calcular a litragem dela, você considera sim o quanto de litragem o alto-falante tira ou ele agrega a ela. Por que agrega? Porque se você colocar o alto-falante com o fundo dele para fora, você vai aumentar a litragem da caixa. Você fez um cálculo X, aí você coloca, que tem muitos alto-falantes agora que eles ficam com o ímã para fora, expostos, e a parte do cone fica para dentro da caixa. Então ali você aumenta a litragem dela. Então quando você vai fazer esse cálculo, aqui tem toda uma matemática, eu não vou entrar nesse assunto, não é esse o propósito, o objetivo do vídeo, mas tem toda uma matemática. Quando você coloca ali para dentro há uma litragem, quando você coloca para fora é uma litragem. E conforme a litragem ele vai ter ressonância, ele vai ter a frequência de ressonância, aquela caixa, aquele sistema, ele terá uma frequência de ressonância. E o que é essa frequência de ressonância? É a frequência onde o alto-falante dá mais som com mais conforto, com menos energia elétrica. Eu coloco menos energia elétrica naquelas determinadas frequências e ali naquela frequência ele vai render formidavelmente. Já em outras frequências ele vai dar menos potência, ele vai precisar de mais energia elétrica. E as ondas estacionárias elas vão atrapalhar mais ainda a vida do alto-falante. Porque quando ele está aqui num trabalho de ir para frente e para trás, as ondas batem no fundo da caixa do gabinete e voltam para o alto-falante. Por isso que você vai ver algumas caixas, os modelos antigos, como é que eles resolviam isso? A solução, como você não tinha muita potência como tem atualmente, a solução era colocar fibra de vidro, colocar estopa, um tipo de material amortecedor, para que essa onda não batesse com tanta violência no alto-falante. E isso fazia-se com que era, como é que diz?
como é que podemos dizer, resolvia o problema até aquela faixa de potência, até aquele limite de capacidade dos alto-falantes. Na medida que os alto-falantes foram ficando cada vez mais absurdamente potentes e os amplificadores também, aí esse tipo de caixa aqui começou a entrar em cena. Porque as ondas estacionárias, vamos ver aqui, ó, tem aqui ondas estacionárias, elas ora se cancelam, ora se somam, ora se cancelam, ora se somam. O que é que vai resultar no final? O som vai ficar deficitário, vai ficar um som deformado, não haverá linearidade na expressão do som. Aí isso tem que ser cancelado. Como é que se resolveu isso? Com as potências mais absurdas. Aí vem para cá, para a caixa trapezoidal. Porque aqui eu ainda terei os problemas de ondas estacionárias, só que eles estarão minimizados. Eles estarão minimizados porque esse desenho trapezoidal aqui fará com que a reflexão não seja totalmente em 90 graus, voltando para o alto-falante. O som baterá no fundo e vai voltar não na sua massividade para amortecer ou se somar ao movimento do cone. Querido, eu não posso entrar aqui em questões matemáticas, senão vai ficar enjoado e chato. Mas o que é que você precisa entender? Que esse modelo aqui, ele cancela, ele amortece, a palavra melhor dizendo é essa. Ele amortece os efeitos das ondas estacionárias. O que essas ondas fazem? Como eu já falei, ora elas cancelam, ora elas se somam ao movimento do cone do alto-falante. Porque aqui à esquerda você vê o seguinte: todo o movimento para dentro que o alto-falante faz vai bater no fundo da caixa e vai voltar completo para o alto-falante. Nesse aqui, o movimento do alto-falante, quando ele excursionar para dentro, ele vai bater completo, mas vai voltar um pouco aos pedaços, vamos dizer assim. Eu vou fazer uma estimativa aqui. Aqui ele bate 100% e volta praticamente 98%, tá? Aqui ele bate 100% e volta alguma coisa tipo assim, uns 70%, uns 60%, eu já estou exagerando, uns 80%. Então esse tipo de caixa aqui trapezoidal, a maravilha dela é essa. Ela entrou em cena na medida que os alto-falantes ficaram mais potentes, na medida que os amplificadores também ficaram mais potentes, e ainda existe o cancelamento e a somatória das frequências, seja de ressonância ou qualquer outra frequência que esteja vibrando ali dentro do gabinete, dentro do confinamento. Mas ela torna-se minimizada porque já não vem 100% do som, do movimento que foi para trás quando o alto-falante... Por que para trás? Porque para trás significa para dentro do gabinete. O movimento que foi para dentro do gabinete, ele não retornará na sua massividade, na sua plenitude. Ele já virá um pouquinho fragmentado. Olha, esses números que eu estou lhe dando, eles são estimativas, tá? Existem coisas mais precisas, mas o que é importante você entender, é que esse modelo de caixa aqui, ele fragmenta a totalidade do movimento de para dentro, o movimento quando o alto-falante excursiona para dentro, e quando ele vai, esse som bate no fundo e vai voltar, ele já não volta na sua plenitude. É isso que é importante você entender. Há cálculos e mais cálculos que podem ser feitos aqui nas caixas quadrada ou trapezoidal, mas o importante é você saber disso. À medida que aumentou a potência, aumentou a capacidade dos alto-falantes, e a simples fibra de vidro, a estopa, aqueles elementos, aquelas esponjas amortecedoras que se colocavam no fundo da caixa, já não puderam contribuir, porque simplesmente era desprezível aquela coisa, aquele modo de amortecer para os alto-falantes dessas ultra alta potência que nós temos atualmente. Então sempre entenda isso, sempre que quando você vê uma modificação, entenda que está havendo melhorias, está havendo superação de limites, e essa superação obriga que você utilize outro método, outro mecanismo para continuar ainda a ter rendimento, porque o alto-falante é o pior transdutor, vamos dizer assim, no sentido de rendimento que nós temos. O rendimento do alto-falante em relação à potência que ele recebe é muito baixo. Aconteceram melhorias com a introdução do imã de neodímio, mas ainda é muito baixo o rendimento dos alto-falantes relativamente à potência que é colocada nele. Tá bom, querido? Entenda isso. Se você quiser ter uma ideia mais desenvolvida, eu vou deixar esses links aqui para você, porque é muito material para você estudar, para você aprender e compreender muito mais ainda daquilo que eu pude explicar para você.
Boa sorte!